Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas, o estudo semanal da Haftará, a porção relacionada ao texto que nós vamos acompanhar no próximo Shabat, a porção Itrô, a 17ª porção da Torá, a 17ª Haftará. Peço desculpa aos irmãos, 2 finais de semana que nós não tivemos o estudo da Haftará. Eu estava, como eu havia dito, de mudança e é muito trabalhoso. E a vida corrida que a gente tem realmente deixa a desejar esses pontos aí. Às vezes a gente na correria não consegue fazer uma mudança tão rápido, né? E eu não consegui fazer o estudo de uma forma satisfatória para que vocês pudessem acompanhar com a qualidade que vocês sempre vêm tendo aqui no canal Techuvá Total. E essa 17ª porção, a gente vai falar exatamente do perigo da religiosidade. Saiba que a religiosidade, irmãos, não está apenas no sistema religioso atual. A gente, se nós tivermos algumas atitudes que condizem com o sistema religioso, nós, na realidade, só teremos mais uma religião, chamada, em tese, Techuvá. Então, longe disso, sabemos que esse movimento do qual nós participamos, que o Eterno fundou, o movimento que está contido na Escritura de retorno à verdade do Eterno, ele não tem nenhum traço de religiosidade. Pelo contrário, ele aparta a religiosidade. Então, iniciando nosso estudo, está aí a 17ª porção da Haftará, Itrô, o perigo da religiosidade. Está aqui os textos da Parashá, né? Para que vocês possam ir acompanhando ao decorrer da semana. E também os textos relacionados da porção Itrô. Então deixa eu ir passando aqui para que vocês possam ir acompanhando. E o texto se inicia com o seguinte relato. Está lá em Shemot, Êxodo, no capítulo 19, versículo 8, dizendo o seguinte: Vayanu kal ha'am yachdav vayomeru kol asher diber Adonai naaseh vayeshev Moshe et divrei ha'am el Adonai. E o povo todo respondeu em conjunto: tudo o que Adonai disse nós faremos. Moshe relatou as palavras do povo para Adonai. Então a gente já acompanhou ontem com o Moré Marcos Felipe, esplendoroso estudo, perfeito, acerca da saída do povo do Êxodo. Quando o faraó perseguiu o povo de Israel, estavam fugindo dos exércitos do Egito, e o mar se fechou, o povo caminhou mais um pouco, 3 dias a pé, até chegar em Mará, né, nas águas amargas, e começou a ter aquela reclamação, né? Mas Moshe, a gente chegou aqui, você nos dá água amarga, não tem alimento, então o Eterno vai lá e supra as necessidades. Logo após isso, eles chegam até então a montanha de Adonai, a montanha que o Eterno iria dar os seus pronunciamentos, seus 10 maravilhosos pronunciamentos. Só que antes disso, Moshe vai lá e diz: olha, o Eterno falou que se vocês seguirem todos os seus mandamentos, suas instruções, e fizerem dele, guardarem em seu coração todas as palavras que ele vos disser, ele vos fará uma comunidade particular para ele. O povo de Israel será a sua herança e vocês serão a nação de sacerdotes. Então, após isso, Moshe, eu acho que ia voltar e trazer esses pronunciamentos, né? O Eterno ia dar os pronunciamentos. Mas quando Moshe terminou de falar, o povo já disse, todo o povo respondeu em conjunto: tudo que Adonai disser, nós faremos. É como se hoje a gente fosse comprar uma propriedade, ou comprar um carro, alguma coisa, ou fechar algum negócio, e alguém traz, antes de trazer o contrato para você, você pega uma folha em branco e assina. Você se comprometendo a fazer tudo o que está escrito no contrato antes de ler. Então, essa foi a disposição do povo. Por um lado, é bonito ver essa disposição, essa vontade de obedecer ao Eterno. Porém, as pessoas não sabiam do conteúdo. Alguns não se agradariam de algumas coisas, outros de outras.
e depois de um tempo acabaram por deixar de obedecer ao Eterno. Então, a partir do momento que você dá a sua palavra, tudo que sair da sua boca, nós já observamos isso em outras porções, o Eterno é bastante detalhista. Ele observa cada palavra que nós falamos para o nosso próximo. Então, quando o povo abriu a boca e disse, nós faremos tudo que o Eterno nos disser, já assinaram o contrato. Acabou-se. Então, o que veio a posterior disso, o que veio posteriormente, realmente é o que a gente vê, o povo não obedecendo ao Eterno. Em práticas que depois de algum tempo foram abomináveis aos olhos do Eterno. Por isso que a porção, a promessa do Eterno de renovação da sua aliança seria com aquelas pessoas que, antes de assinar o contrato, colocariam as suas leis no seu coração, ou seja, iriam cumprir os mandamentos, não antes de ouvi-los, pelo contrário, iriam ouvir os mandamentos e iam amar esses mandamentos colocando dentro do seu coração. Veja a diferença. Você primeiro ouvir, amar e praticar. E outras pessoas disseram que iam obedecer sem ouvir, porém quando ouviram não obedeceram. Então, existe esse grande problema que houve na nação de Israel. E o Eterno vai dizer o seguinte, no versículo 18 de Shemot. Olha o que o texto diz. Verhassinai Hashem kulo mipnei asher yarad alaiv Adonai baesh vayal baesh no fogo vayal. É isso mesmo. Baesh vayal ashno hakivsham Vayechered Kal Hahar Meod. Kal Hahar Meod. O Monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo, e a fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Hoje aqui no Recife está chovendo, deu um trovão aqui mais cedo e estremecer a terra. Imagine, é o que eu falo para todo mundo, imagine a situação. Você numa tempestade, como hoje está tendo aqui no Recife, não é uma tempestade, mas já está chovendo forte. Tá? Eu e os irmãos aqui, a gente está aqui estudando um pouquinho, né? E nessa chuva forte a gente já se abrigou aqui, fechou a janela, estudinho, né? Estamos na nossa casa, temos como nos proteger desse interpério da chuva, né? Agora, imagine uma chuva gigante com raios, trovões, o relâmpago, né? E você no deserto. Não tem uma árvore para você se esconder, não tem uma casa, não tem uma tenda, não tem nada. Você está no deserto, uma montanha literalmente pegando fogo, muitos raios caindo, a chuva forte, o relâmpago, o trovão. Então, você não tem nenhum tipo de abrigo. O que é que o Eterno quer mostrar? A seriedade do assunto. Porque o povo, vamos encarar dessa forma. Quando Moshe foi lá e disse, olha, vocês vão ter que obedecer, vocês vão ter que cumprir os mandamentos do Eterno, ele vai fazer de vocês uma nação santa, vocês vão ter que obedecer à sua vontade, não mais a vontade do faraó, agora a vontade do Eterno que retirou vocês do Egito, o Deus dos seus pais, o Elohim dos seus pais. Só que o povo disse, tudo que você disser nós faremos. Estava tudo normal até então. Mas agora o Eterno vai dizer o que é que eles têm que fazer. Só que o Eterno não aparece numa nuvem rosa, aquela coisa linda, né? uma luz fraquinha, aquela coisa não. Aparece numa montanha, numa nuvem, literalmente estrondando tudo. Cada palavra que o Eterno dizia era como se fosse um raio caindo, um trovão caindo, o povo no deserto, aquela agonia. Moshe numa nuvem espessa, Moshe vai subindo para dentro do monte. Imagina o desespero do povo. Então, o Eterno
quer mostrar para o povo a seriedade que eles disseram, tudo que você disser, Adonai, nós faremos. E agora o Eterno está dizendo, eu vou falar para vocês agora de uma forma estrondosa, uma forma que vocês vão temer realmente. Não é uma brincadeira mais, agora é algo sério. Então, principalmente também que a quebra dessa aliança que eles se comprometeram em fazer sem que escutassem o teor da aliança, não seria algo normal ou simples. Traria resultados que literalmente levaria as pessoas até a morte. Como foi dito pelos anciões um pouco antes, que tudo que o Eterno havia dito, eles cumpririam com maior naturalidade, sem que eles tivessem acesso aos termos literalmente dessa aliança. Foi o que eu tinha acabado de dizer. Então, meus irmãos, o que é que a gente quer extrair desse texto para que a gente possa examinar nos profetas e no texto dos escritos nazarenos? E, literalmente, nós não podemos ter uma ação religiosa na frente das pessoas, olhar e dizer, eu faço isso, eu sou bonzinho, eu obedeço, eu não obedeço. Então, todos nós não devemos ter nossas ações apenas no falar, mas nossas ações serão medidas principalmente no fazer. Porque existem centenas de pessoas que literalmente, hoje religiosamente, cumprem várias determinações que não foi o Eterno que fez, porém, só um minutinho, meus irmãos. Vou dar uma pausazinha aqui, um minutinho. Pronto, então existem determinações que são cumpridas por seres humanos, são criadas e cumpridas por seres humanos, com o intuito de se elevar diante dos outros, para mostrar que você é uma pessoa temente ao Eterno. Porém, na maioria das vezes é só de boca. Suas atitudes, as atitudes dessas pessoas, até da gente também, não condiz com o Eterno, com aquilo que o Eterno exigiu. Então, o perigo dessa religiosidade não está somente, irmãos, em pessoas que literalmente frequentam uma determinada religião A, B ou C. Pode ser que aconteça conosco. Então, é uma armadilha que a gente não caia. Então, continuando, no livro de Yeshayahu, no capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Bishnat Mot, Hamelech Uziahu, Va'ire et Adonai Ishav Kal Al-Kise Ram Vinisha Veshulaiv Me Len et Haheikal. No ano da morte do rei Uziarro, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. A orla do seu manto preenchia o templo. Então, o profeta Yeshayahu começa a ter uma visão do esplendor do Eterno, assim como todos aqueles que estavam ali no só pé do monte, olhando para aquele esplendor, que tudo que o Eterno representa, né? Toda a sua força, todo o seu interpério, tudo aquilo que ele tem de poder, vendo naquela montanha. Assim foi Yeshayahu observando dali, da sua visão, né? Vendo toda aquela glória que o Eterno tinha. E o texto continua: Vayanu Haspim Mikol Hakore Ve Habait Imale Acham. Os batentes da porta, isso no versículo 4, eu pulei do 1 para o 4. Os batentes da porta tremeram ao som do seu grito e a casa ficou repleta de fumaça. Então, eu dei uma encurtada aqui, por quê? Yeshayahu foi lá e viu os anjos do Eterno, os malars do Eterno, com as asas, duas para cima, né? Cobrindo a sua face, duas voando e duas cobrindo as pernas. E esses anjos começaram a gritar, a falar muito alto,
glórias a Adonai, bendito seja o seu nome para todo sempre. E esse grito foi tão forte, esse soar, esse cântico foi tão forte, que os batentes da porta começaram a tremer ao som do seu grito. A casa ficou repleta de fumaça, ou seja, é daqui que os sábios do povo Yehudim fizeram a associação, literalmente, com esse momento que o povo estava lá no pé do monte. Ou seja, houve o temor do profeta Yeshayahu, ele viu a glória do Eterno e começou a tremer tudo. Assim, irmãos, deve ser a nossa atitude quando nós estamos diante disso aqui, das Escrituras, do que o Eterno escreveu com a sua palavra. Ele passou por seus sábios homens, eles escreveram e passaram adiante, chegou até todos nós hoje. Então, como é que a gente vai abordar a palavra do Eterno? É no simples colocar debaixo do braço, sair andando por aí achando que tudo é normal? Falar que cumpre, que observa os ensinamentos do Eterno sem fazer realmente de todo o coração? Ou, literalmente, observando com temor e tremor? Não com medo, mas com a devida relevância àquilo que o Eterno ordenou, né? Então, a gente vê literalmente essa associação nesse texto. E essa associação vai além, pois, como veremos à frente, o povo que vivia no tempo do profeta Yeshayahu dizia também, assim como aqueles que disseram, olha, tudo que você disse que o Eterno disser, nós faremos. Tudo que o Eterno mandar, nós vamos cumprir, não tem problema. Assim também, no tempo do profeta Yeshayahu, a gente vai ver mais à frente, o povo dizia servir ao Eterno, porém as suas obras eram bastante diferentes das suas práticas. Então, continuando, né? No versículo 5 de Yeshayahu, diz o seguinte: Vaiomer Oli ki nidmeti ki ishtime serafim anochi uvitor Amtime Sefataim Anohi Yoshev Ki et Hamelech Adonai Tsevaot Raú Einai. Ai de mim também, estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, vi com os meus olhos o rei Adonai Tsevaot. Então, o profeta Yeshayahu tem literalmente a mesma sensação que o povo estava tendo ao observar lá aquela montanha pegando fogo, né? Yeshayahu vê o céu se abrindo, vê os anjos cantando, a terra tremendo. Yeshayahu olha para um lado e para o outro e vê pessoas que diziam querer servir o Eterno, mas pessoas que já estavam querendo correr e fugir, como a gente viu no texto, né? Quem vai ler, né, o texto da porção, vai ver que pessoas já começaram a correr, a tremer, a sentir medo e disseram: Moshe, tu fala por nós. Não deixe mais que o Eterno fale conosco. Ou seja, já começaram a retroceder da sua palavra, do que disseram que iriam obedecer com todo temor e tremor ao Eterno. Então, continuando o texto, diz o seguinte: Vaya af elai ehad min has farim has rafim uv yado ritzpa be melkalchaim lakach beal hamisbeach. Um dos sefarim voou até mim, um dos serafim, voou até mim com um carvão em brasa na mão, retirado do altar com uma tenaz. Então, foi essa imagem que eu coloquei aqui no início do estudo para vocês. Ele pegou uma tenaz, um ferro, né, apropriado para pegar brasa, um braseiro. Você aperta e agora veja só, você vê, olha que imagem. Se não é para você também tremer, imagine você lá sentado numa rede igual meu amigo Suenil está aqui,
sentado lá, de repente tem uma visão, você vê a glória do Eterno, os anjos cantando, a terra tremendo. Um deles vem voando com 6 asas. Pega um negócio, uma brasa lá do altar do templo celestial, Baruch Hashem. Um dia nós possamos ver também, se for a vontade dele. Imagine ele pegando desse altar com uma tenaz, né, um alicatezinho apropriado, trazendo voando. Ele, o anjo, o malar, não tem coragem de pegar com a mão. Ele vem voando e diz: abre a boca. Abre a boca para botar isso aqui. Rapaz, o profeta Yeshayahu tá de parabéns. Esse era um guerreiro. Então, a mesma sensação, literalmente, que o povo sentiu ao ver a glória do Eterno no monte, também é descrita pelo profeta. Assim, deve ser o pensamento de todos aqueles que temem ao Eterno. Não brincar em serviço. Ser como soldado em seu turno pronto para o combate. Tendo respeito pelo seu superior e entendendo suas limitações. Mas também esse soldado ama o que faz e quer estar ali no serviço todos os dias de sua vida. Não basta só amar ao Eterno. A gente tem que, literalmente, estar pronto para o serviço com temor. O Eterno é nosso superior. Imagina o soldado. Um soldadinho está lá no seu posto, né? Sua arma, tal. Ele tira seu tempo de ronda. Passa o coronel mais graduado que existe. Esse soldado, o coronel passa, ele vai lá, dá uma tapinha nas costas. E aí, parceiro, como é que tá isso? O que é que vai acontecer com esse soldado? Com certeza ele vai receber uma punição, porque ele não respeitou o comandante. Nós temos que servir ao Eterno com prontidão, com temor, amando ao Eterno, porém com relevância, com todo o respeito que ele merece. Então tá prontidão ali, passou, em tese, um exemplo, né? Passou o general, o Eterno, você deve prestar continência, você deve dar reverência devida a esse que é merecedor de todas aquelas suas guerras, as suas batalhas, por isso chegou no cargo mais elevado. Então o Eterno, sim, ele tem essa nuance de ser o nosso comandante, aquele que nós vamos obedecer com toda a nossa força. Então esse malar voou com uma tenaz, ele pegou aquela brasa e colocou na boca do profeta. Para que ele colocou essa brasa na boca do profeta? O texto vai dizer: Eshma et kol Adonai omer et mi eshlach umi yalech lanu vaomar haneni shelacheni. Então ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? E respondi: estou aqui, envia-me. Ou seja, está lá o profeta na visão, viu o trono, tabernáculo do Eterno, viu lá o Misbeah, esse anjo veio lá com um natenaz, botou a brasa na sua boca e após isso ele escuta nessa reunião o Eterno lá com esses anjos cantando tudinho, o Eterno dizendo: a quem eu envio? Falando com os anjos. E o profeta, já com a boca literalmente com a brasa, né? Ele diz: aqui, me envia, eis-me aqui. Ele não esperou nem os anjos se posicionarem. Ele disse: me envia, eis-me aqui. E o que é que o Eterno vai dizer para ele? Já que ele se propôs a fazer isso. Vaiomer lar ve amartá la'am hazé shimeu shamoar ve al tavinu uru rao ve el tedal. Ele disse: vá e diga a este povo: sim, vocês ouvem, mas não entendem. Com certeza vêm, mas não chegam ao ponto principal. Ou seja, o profeta já com a língua purificada, porque essa brasa também, não coloquei o texto, mas essa brasa, vocês podem ler, está na descrição aí do vídeo.
Vocês podem ler todo o texto relacionado ao profeta em Yeshayahu capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Essa brasa tem a função de purificar a língua do profeta, de deixar ele apto, pronto para falar para o povo. Porque ele sim, ele se considerou impróprio para isso no início, porque ele diz, olha, eu tenho lábios impuros, eu não posso falar para o povo. Porém, o Eterno, através dessa visão, ele diz que os lábios do profeta já foram purificados e que ele pode sim falar. Ele está livre para falar para esse povo. É um povo que está obstinado em fazer o mal, em fazer aquilo que o Eterno havia dito que não era para ser feito. Então, o texto continua. Em Yeshayahu, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: Hashmem Lev Ha'am. Hashme Lev Ha'am. Faça o coração deste povo. Hazé Ve Asnaiv Hahibed Ve Einaiv Raspa Pen Ire Ve Einaiv Uvi Asnaiv Ishma U Vavô Yavim Ve Sham Ve Rafalo. Então, o Eterno diz, faça o coração deste povo ficar lento, ficar gordo. Lento como um gordo. Ah, rapaz, que preconceito com o gordinho, rapaz. Fica pesado, cabide. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra. Tá aqui, cabide. Tô com outro. Tive um problema, meus irmãos. Vocês nem imaginam. E caneta aqui. Cabide. Eu tive um problema, eu tive que mudar os slides agora, porque não estava abrindo de jeito maneiro o programa aqui. Eu até mandei um zap aqui, socorro, Moré, Renato de Prísio. Porém, ele não está online, não me socorreu dessa vez, mas já ele fala comigo, tenho certeza. Tá, a mensagem já deixei lá para ele. Para voltar pro PowerPoint atualizado. Eu estou com um PowerPoint bem antigo aqui, eu tive que abrir em outro, aí sim o programa funcionou. Mas está difícil, viu? Ele não tem as mesmas funções que o outro tem. Então, cabide. Então, deixa o coração ser pesado, como um gordo, lento. Ensurdeça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, e escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, e poderiam se arrepender e seriam curados. Então, o texto aqui quer dizer o quê? Que o Eterno não quer que essas pessoas façam techuvá. É isso? Não, meus irmãos. Essas pessoas querem deturpar o ensino. Eles não querem aprender o conhecimento do Eterno para colocar em prática. Essas pessoas querem aprender o conhecimento do Eterno para se perpetuar no poder, para se colocar acima dos seus irmãos. Não é como no texto da Haftará, da porção, da Torá, que nós vamos observar o conselho sábio que Itró deu a Moshe. Moshe sentava de manhã, ele tinha o poder em tese. Sentava de manhã e ficava até de noite respondendo questões do povo. O que é que Itró fez? Subdividiu em vários grupos para que essas pessoas pudessem ter responsabilidade também por responder os casos, e só as questões mais difíceis chegavam até Moshe. Assim como eu tenho certeza que o Moré Marcos Felipe leu bastante essa porção e subdividiu agora com vários morim, vários professores, a responsabilidade de trazer o ensino para vocês. E que espero que venham muito mais mulheres, mais homens que sejam tementes ao Eterno e queiram estar literalmente ensinando a sua Torá. Que nós possamos ter 30 professores, um a cada dia do mês. Quem sabe o dobro. Vocês possam ter como é que a gente chama? O stream, né? Stream da Techuvá. Vocês têm programação de manhã até de noite. Techuvá Kids, Techuvá Filmes, Techuvá Ensino.
tenhamos vários e vários mestres da Torá. Assim, é por isso que o Eterno está dizendo aqui que ele não quer que essas pessoas ouçam, que essas pessoas aprendam mais, que elas já sabem o suficiente para poder colocar em prática, porém não colocam em prática nada. São essas pessoas que estavam no tempo do profeta Yeshayahu, fazendo essas besteiras todinha aí, e sem querer obedecer ao Eterno literalmente, só querendo sugar as pessoas. Então, o povo não queria ouvir e continuava praticando. Por dar um exemplo, essas pessoas, existem alguns textos dos profetas que falam que os sacrifícios que essas pessoas faziam, o Eterno não queria aceitar. Essas pessoas aceitavam suborno e eram rebeldes. Tem vários textos que falam isso. Mas se diziam ser servos do Eterno. E Yeshayahu leva uma mensagem dura, que o povo seria levado em cativeiro e o Eterno já não quer que sua palavra seja misturada com mentiras, que as pessoas já não sabem diferenciar a mentira da verdade. Esses são os religiosos que querem colocar suas práticas misturadas com a palavra do Eterno. Diziam fazer e cumprir os detalhes das instruções do Eterno, porém o seu coração estava longe disso. Tem um texto de Isaías, está aqui, eu não coloquei no estudo em si, mas eu vou ler aqui embaixo para vocês, que diz, Isaías, Yeshayahu, 29, versículo 13 e 14. O Eterno diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. O seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isso no tempo do profeta Yeshayahu. No texto relacionado da Haftará, tem também Yeshua falando sobre isso em Matitiahu, capítulo 15, e em Marcos, capítulo 7. Eu não coloquei aqui no estudo, porém vocês podem ter acesso facilmente. E o texto continua. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. O que é que o Eterno quer dizer com isso? É isso que Yeshayahu está dizendo aqui no capítulo 6, versículo 10. Faça eles ouvir, mas não entendam. Endureça o ouvido deles. Faça com que eles não vejam, que os seus olhos não consigam ver. Pois eles poderiam escutar com os ouvidos, entender com o coração e poderiam até se arrepender e serem curados. Ou seja, o pecado deles é tão duro, tão perverso de misturar a verdade do Eterno com mentira, que o Eterno não quer nem saber que essas pessoas possam vir até ao arrependimento. Então, a religiosidade, irmãos, não está apenas literalmente nas religiões em si. Se nós hoje que estamos aprendendo tanto sobre o que é a verdade do Eterno, seus mandamentos, suas instruções, se nós não colocamos isso em prática, a gente está tornando a Torá vazia. Vou dar mais um exemplo. A gente vai ver agora o Mashiach Yeshua, no texto relacionado também da Haftará, foi selecionado muito bem pelo Moré Marcos Felipe também, no livro de Matitiahu, capítulo 5, versículo 21, eu não ouso fazer as traduções que o Moré faz, principalmente esse texto que ele explanou perfeitamente, né? O Sermão da Montanha. Tem uma série aqui, se eu não me engano, é com 7 ou 10 episódios só sobre o Sermão da Montanha, e vocês vão ver a maravilha que é o Mashiach falando. Cerca de 3 capítulos inteiros, só o Mashiach que fala, ensinando acerca da Torá, tudo aquilo que nós deveríamos saber e colocar em prática. Então, no livro de Matitiahu, no capítulo 5, versículo 21, o Mashiach começa dizendo: Shematem et ashir ne'emar lakad monim o tirtzlach tizach ve haish asher irtir inatem lamishpat beflilin.
Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: não assassine, e quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Então, Yeshua começa a ensinar sobre alguns mandamentos da Torá e logo afirma que não veio mudar nada. Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz: olha, não vim mudar, alterar nenhum pontinho, nenhum traço da Torá, nenhum iude pode ser alterado. Ele diz: não cuide que eu vim fazer isso, viu? Quem falar isso é fake news, é mentira. Quem disse que eu vim alterar um ponto da Torá está falando fake news. Quem inventou fake news foi o Messias aí, viu? Diz que não pode falar fake news, dizer o que ele não disse. Então, ele traz um ensino acerca do pronunciamento que o Eterno havia feito em Shemot 20, que é o texto, literalmente, que a gente está estudando essa semana da Torá. Ele vai mostrar que a religiosidade não conseguia enxergar que o assassinato não estava apenas em consumar o ato. O assassinato começava em odiar o seu próximo. A própria Torá tem as suas cercas. Não odiar os filhos do seu povo, mas ama o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, os sábios, né, do povo Yehudi na época do Mashiach, eles começaram a criar takanot, cercas. Criar vários mandamentos humanos desde o tempo de Yeshayahu. A gente acabou de ler, de escutar um texto de Yeshayahu dizendo: olha, todas seu serviço religioso consiste em mandamentos humanos. No tempo de Yeshua não era diferente. Existiam várias cercas, porém Yeshua vai usar a própria Torá como cerca. Ele diz: olha, você, para cometer um assassinato, você começa quando você não ama o seu próximo, quando você tem ódio no seu coração. Pois o amor é a base para que você não, por exemplo, assassine. Você ama o seu irmão, você não tem como matar ele. Por isso que a base do amor é o principal mandamento, fundamento da Torá. Amar ao Eterno. Amar ao Eterno, você não vai transgredir os mandamentos de festividades, você não vai blasfemar o seu nome, não vai escolher outros deuses. E amando o seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar. Por quê? Você só tem amor para dar à pessoa. Você não tem nada de mal para oferecer para ela. Então o amor é a base de você obedecer todos os mandamentos da Torá. Não é que o resumo... Vou dar um exemplo. Você compra um livro. Aí quando você... Todo livro vai ter isso, tá? Você abriu, aí vai ter um aqui, né, o índice, vai ter o que você vai encontrar dividido, né? E vai ter aqui o resumo. Aí eu pergunto a qualquer um que estiver vendo esse vídeo. Eu li o resumo que eu vou encontrar mais à frente. Olha, esse livro aqui fala do amor e da felicidade de uma família. O que você vai encontrar mais à frente são cenas de carinho e de afeto entre os seus familiares. Observe mais à frente as maravilhas que você vai encontrar. Pronto, terminei, fechei o livro. Eu li o livro todinho? Não. Eu li um resumo do livro. Porém, eu só vou ter acesso ao conteúdo desse livro quando eu terminar a última página. O resumo não é o fim. O resumo é um resumo. Onde Yeshua resumiu a lei e os profetas no amor, ele não está dizendo para você não ler e não cumprir o que está escrito lá. Ele está dizendo que o que você vai encontrar neles é o amor. O verdadeiro amor. Não o amor vazio, o amor falso. Simples assim. Então, Yeshua começa dizendo, né, eu vou ensinar vocês sobre isso. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Não assassine. Porém, eu vos digo, é o que ele vai dizer mais à frente. Deixa eu botar o texto aqui para vocês. Isso, chegou. Yeshua vai dizer, mas eu lhes digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem chamar seu irmão de imprestável será trazido perante o Sanhedrin. E quem disser vazio ou sem utilidade irá para o fogo do Guerrinom.
Vocês assistindo essa série do Moré Marcos Felipe, vocês vão ver que esse texto aqui final é bem ambíguo, não dá para a gente saber direito quem está sendo chamado aí de que vai para o fogo do Guerrinon, certo? Porém, a gente sabe o mal que é chamar alguém de imprestável, chamar alguém de sem utilidade, uma pessoa vazia, uma pessoa que não serve para nada. Imagina você chegar para alguém, veja que situação. Vamos supor que você trabalhe com uma pessoa e diz: olha, teu serviço não serve para nada, tu não vale de nada. Isso aí, meu irmão, é a mesma coisa de um assassinato. Você não matou aquela pessoa não, você não vai abrir um buraco e cavar e enterrar aquela pessoa viva. Você não matou literalmente aquela pessoa, não pegou uma faca e matou ela. Porém, você matou aquela pessoa por dentro. Aquela pessoa vai chegar em casa, na frente dos seus filhos e vai pensar: eu não sou nada. Imagina o assassinato hoje que existe de reputações, que acontece na internet. Nós somos chamados para sermos luzes em meio às trevas e não sermos participantes das trevas. Moré Marcos Felipe fala muito sobre redes sociais. Eu também não tenho, faz mais de 4 ou 5 anos que eu não utilizo Facebook, Instagram, entre outras redes sociais. Eu uso, em tese, a única que a gente se comunica é o YouTube. Mas aquelas redes sociais de você perder tempo vendo a vida dos outros e comentando daquilo que a gente não conhece, não faço parte disso. Agora, a gente que é chamado para ser servo do Eterno, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes chega no sua rede social uma mensagem: fulano falou tal coisa de ciclano, principalmente hoje sobre política. Você vai lá, aperta no dedinho, setinha, compartilhar. Você acabou de participar de um pecado de falar mal do outro, inventando às vezes até um falso testemunho, essa chamada fake news. Você está sendo luz no meio das trevas ou você está sendo participante das trevas? Com certeza, participante desse ato de injúria, de difamação. Então temos que tomar muito cuidado, checar bastante as informações. Estou dizendo para você deixar de compartilhar uma notícia importante, nem nada. Primeiro investigue, veja se é verdade. Aquilo ali vai mudar a vida de alguém? Você vai conseguir resolver alguma coisa com essa informação? Se você fizer esse critério de seleção, você vai ver que 99,999% das vezes você não precisa compartilhar nada desse tema com ninguém. Não cabe a você, você não vai resolver nada, você não sabe se é verdade, você não sabe o contexto, porque o que levou aquela pessoa a fazer tal coisa. Quantos vídeos a gente não recebe editado? Chega um vídeo de uma pessoa dando uma mãozada na outra, uma tapa. Só mostra o vídeo daquela pessoa dando uma tapa, batendo na pessoa. Não estou fazendo apologia à agressão de ninguém. Mas às vezes, quando você vai botar o vídeo completo, aquela pessoa que recebeu tapa, ultrajou a pessoa, mexeu com algum familiar, quebrou a pessoa, deu naquela pessoa bastante antes. E só foi selecionado aquele vídeo daquele tapa que a pessoa deu. Às vezes, nós compartilhamos algo sem saber de todo o contexto, todas as informações. Então é melhor que você não compartilhe coisas que você não sabe. Então, que situação mesmo? Chamar alguém de sem utilidade, chamar a pessoa de vazio, ou seja, um inútil, incapacitado. A pessoa chega em casa literalmente sem chão. Então, isso é um assassinato. Yeshua está mostrando para as pessoas que não é só você matar literalmente, mas você demonstrar contra o seu irmão, chamar ele de uma pessoa imprestável, chamar ele de miserável,
de tantas palavras horríveis que as pessoas, quando estão com ódio, xingam o seu próximo. Isso também é um assassinato. Isso também é um mal insuperável, insuportável. Yeshua está colocando a Torá como sendo a blindagem da própria Torá. Ele está mostrando que o amor ao seu próximo pode literalmente fazer com que você nunca chegue ao pecado capital de matar, assassinar literalmente. Quando você ama o seu próximo, você não chama ele de vazio, de inútil. Então, vamos dar prosseguimento aí ao texto. E Matitiarro, no capítulo 19, versículo 16, o Mashiach recebe uma indagação de um homem jovem, né? A gente vai ver mais à frente que é jovem. O texto diz: Virne ish nigash elaiv vayomir. Rabi, ou seja, ele chamou Rabi, mestre, Hatov eitze eize Hatov esse lareshet hayei olam. O homem se aproximou de Yeshua e disse: Rabi, que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? Olha o que Yeshua vai dizer para ele. Deixa eu colocar o texto aqui. Vayomer elaiv, lamazé karatá litov, eivtov ki ime echad hu, ha Elohim ve im nich safta lavo hachaim shemor et hamitzvot. Yeshua disse: por que você me pergunta o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer obter a vida eterna, obedeça os mandamentos, os mitzvot. Então, olha que pergunta, irmãos. Analise direitinho, tá bom? Yeshua é um mestre da Torá, um rabi. Ele chama ele de rabi, né? Quem está chamando ele de rabi sabe o que condiz com um rabi. É um mestre que ensina a Torá. Então, essa pessoa se pressupõe que ele é o quê? Um Yehudim, uma pessoa que pratica os mandamentos do Eterno. E se uma pessoa, que apesar de jovem, né, o texto diz, pratica os mandamentos do Eterno, já tem um pouco de conhecimento, não pode fazer uma pergunta dessa. Que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? A Torá já diz. O Eterno é o nosso. É aquele que vai nos redimir. O Eterno, através da sua remissão, ele que... Olha, veja bem. O que é que o povo de Israel fez para que o Eterno tirasse ele do Egito? Sabe? Sabe, senhor? Nada. Alguém aí sabe? No chat? Estou respondendo já. O povo não fez nada, só clamou. Me ajude, me salve. O povo não pegou em flecha, o povo não pegou em espada, não pegou em nada. Não foi pelas suas próprias mãos. Quem retirou o povo de Mitzrayim foi o Eterno com a sua mão forte. Ponto. Ou seja, quem é o remidor de Israel? O Eterno. O que é preciso para obter a salvação? Clamar ao Eterno, ele salva, e após você ser salvo, o que é que você recebe? Instruções para se manter salvo. Você permanecer justo diante do Eterno. O Eterno retira, o Eterno salva. O Eterno dá instruções. Esse rapaz já está no estágio das instruções. Então ele já sabe quais são as instruções. Ele já foi salvo. Seus pais já o ensinaram no caminho da salvação. Todo ano ele faz o sacrifício de Pêssah. Ele está lá pedindo perdão dos seus pecados. Ele sacrifica ao Eterno Cordeiro. Então, ele já sabe como é o caminho. Ele não precisa perguntar ao mestre: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele já sabe a resposta. Por isso que Yeshua, ele é frio. Por que me chama bom?
A pergunta é, Yeshua diz, por que você me pergunta sobre o que é bom? Você não já sabe? Por que você está me perguntando isso? Obedeça os mandamentos. Você já sabe o que é. Aí, esse rapazinho, esse é insistente, viu? Olha o que ele diz. Vayomer Elive. Eizo Rená Vayam Yeshua. Lo Tirtzach. Tirtzach. Lo Tiniaf Lo Tignov Lo Ta'ane Ed Shakar. Quais? Yeshua disse, olha, você quer... Por que vocês perguntam o que é bom? Obedeça os mandamentos para entrar na vida eterna. E ele pergunta, quais? Quais mandamentos? Oh, que paciência Yeshua tinha, viu? E Yeshua disse, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. E ele continua, honre, né? Sustente, cabede, de novo aqui a palavra cabede. Deixa eu pegar o mouse aqui. Cabede. Sustente, né? Honre seu pai e a sua mãe. Ame o seu próximo como a si mesmo. Yeshua vai lá e tá, mas vou dizer quais são. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. E o jovem disse, né? Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Aí é que vai entrar a insistência desse homem em ser um religioso. Porque ele quer mostrar agora às pessoas que ele já observa esses mandamentos. Porém, ainda ele quer fazer mais, demonstrar mais. Yeshua observando que ele tinha algum poder aquisitivo. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu até listei aqui embaixo. Então, por que Yeshua citou esses mandamentos aqui? Não mate. O primeiro, não matar. Eu coloco uma reflexão aqui embaixo. Eu sempre boto uns textos relacionados aqui, um comentário para poder não me esquecer. Quando eu vou digitando os textos, eu vou me lembrando e colocando. Não fiquem chateados com o seu irmãozinho. Eu tenho um problema de memória, me esqueço bastante das coisas. Então, não mate, não matar. Por quê? Se ele tem poder aquisitivo, o que é que muitas pessoas fazem para poder alcançar mais sucesso? Eles matam os seus adversários. Quantos casos a gente já não viu de pessoas que, para ter sucesso em determinadas funções que fazem, chegam a tirar a vida do seu adversário? Por concorrência comercial, qualquer coisa que seja. O segundo, quando a pessoa tem muito dinheiro, uma pessoa jovem, cheia de dinheiro, esse rapaz poderia ter vários camelos, muitas joias, bastante prata, muito dinheiro, né? Um menino jovem provavelmente deveria ser vistoso. O que é que vai aparecer para ele? Na época era a Maria Camelo, né? Tem a Maria Gasolina e tem a Maria Camelo. Poderia ser que aparecesse alguma menina querendo dar uma volta de camelo. Então, não cometer adultério. Então, o dinheiro atrai pessoas que só querem o que você tem. Yeshua está ressaltando aquilo que a riqueza pode fazer com que você se desvie dos ensinamentos do Eterno. E depois ele diz, não roube. Roubar por quê? Como é que um rico pode roubar? Não pode. Para aumentar as suas riquezas, ele rouba o território do vizinho, ele aumenta a sua cerca. Tem pessoas que fazem riqueza roubando energia elétrica, roubando um alimento, carga roubada. Então ele fala sobre isso. Não dê falso testemunho. Mentir contra o seu próximo para ter literalmente privilégios. Quantas pessoas não mentem para poder vender o produto? Olha, uma coisa que quem está à minha volta conhece. Quando eu vou fechar um negócio, alguém fala, mas teu concorrente, eu estou pensando em comprar no teu concorrente. Eu digo, compre. É muito bom por sinal, viu? É até melhor do que o meu produto. E diga, porém,
O que é que eu tenho de diferencial? Você, quando compra um produto comigo, além de você comprar um produto, você ganha de presente um amigo. Aí geralmente eu fecho a venda. E realmente é assim. Quando as pessoas compram comigo, eu faço de tudo para ajudar ela. Às vezes eu perco dinheiro, mas ajudo. Mas eu não vou denegrir a imagem do meu concorrente. Pelo contrário, digo, olha, é muito bom o produto lá. Se você quiser, eu dou até o contato, peço um desconto para você. Eu faço amizade com todos os meus concorrentes. Que é um absurdo você falar mal do seu concorrente. Deixe que eles falem mal de você. Mas nunca fale mal do seu concorrente. E ele fala também, Yeshua, né? Ressalta a esse homem que já conhecia os mandamentos: honre o pai e a mãe. Ou seja, aqueles que te sustentaram não devem ser esquecidos. Quantas pessoas foram sustentadas pelos pais a vida toda e no final da vida os pais são colocados no asilo, aí nos pedaços, e os filhos andando de carrão. Geralmente quem começou aquele crescimento deles foram os próprios pais. Quantos senhorizinhos não viveram na roça, capinando o chão, para formar um filho médico? E quando esse filho vira médico, se esquece do seu pai. O amor às riquezas. E Yeshua cita por último, amar ao próximo. É não deixar que os bens materiais fiquem acima do ser humano. Quantas pessoas não fecham a mão, vê seu irmão passando por uma dificuldade e não auxiliam nas suas necessidades? Então todos nós somos chamados a não sermos hipócritas, a não observarmos essas instruções de Yeshua e colocar em prática. Todos nós, sem exceção. Porque se você vê o seu irmão passando por dificuldade, você tem condições de ajudar e não ajuda, você é hipócrita. Você é religioso. Isso é religiosidade. Eu guardo a Torá. E eu observo as profundezas dos ensinamentos do Eterno. Eu sou o conhecedor do suprassumo da sabedoria que vem do céu. Porém, você não dá uma bolacha para uma pessoa que está passando fome. Serve para quê o teu conhecimento? Serve para nada. Para nada, meus irmãos. Infelizmente, para nada. E o texto continua. No versículo 21. Vaiomer Elai Yeshua. In hafatzta lihyot tamim. Ler hor et kal asher leha vetem la anin vehaya leha otzar vashamai uvo veler aharai. Yeshua disse: se você for sério e quiser alcançar o seu objetivo, que objetivo? De estar no reino dos céus, Malhut Hashamai, vai venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terás riquezas no céu. Então venha e me siga. Então, assim como, o que é que eu vou questionar para vocês aí agora? Será que Yeshua realmente queria, deixa eu até colocar aqui para mim. Será que Yeshua realmente queria que esse jovem, depois de ser tão insistente, de querer saber, olha, realmente, como é que eu vou alcançar o reino dos céus? Ele na frente de todo mundo ali, né? Faço tudo isso, observo os mandamentos do Eterno. O que me falta ainda? E Yeshua vai lá e diz, eu vou te dar um mandamento meu, um mandamento humano, que é o que você tanto quer saber, eu acho. Venda tudo e dê aos pobres. E me siga. Esse mandamento está na Torá. De você vender tudo e dar aos pobres? Não. É um mandamento literalmente humano. Yeshua disse, vá, venda tudo e dê aos pobres. Não é um mandamento humano que você quer? Tome. Essa besteirinha. Então esse jovem se entristeceu e foi embora. Yeshua realmente queria que esse homem vendesse tudo e desse aos pobres? Não, meus irmãos. Assim como o Eterno não queria Yitzhak, o Eterno foi lá e pediu a Abraão,
dê aquilo que tu mais amas para mim. Abraão não teve demora. Pegou seu jumentinho, levou Isaac, levou a lenha, colocou lá em cima do monte. Quando ele já ia fazer o que o Eterno ordenou, mostrando que ele amava mais ao Eterno do que ao seu próprio filho, que ele mais amava no mundo, o Eterno disse: pare, não precisa sacrificar o teu filho. Assim como Yeshua, se ele dissesse: vá, venda os teus bens, tudo, dê aos pobres e venha até mim, eu tenho certeza que quando esse homem dissesse: tudo bem, mestre, vou fazer isso agora. Quando ele fosse andando e fosse vender os seus bens, literalmente Yeshua iria dizer para ele: não precisa, eu já sei que você teme ao Eterno. A pergunta que eu faço a vocês hoje é: qual é o teu Yitzhak? Qual é a tua fortuna? O que é que tu mais amas hoje? Está acima do Eterno? Difícil essa pergunta. Quantos de nós não amamos várias coisas no mundo? E muitas dessas coisas, às vezes, nós não sabemos se tem um peso maior: a observância de amar ao Eterno ou observar e amar as coisas do mundo. Esse jovem escolheu o dinheiro. Abraão não escolheu Isaac, escolheu o Eterno. Porém, ele ganhou as duas coisas. Quando nós escolhemos algo entre o Eterno e essa coisa que nós escolhemos, nós só ficamos com essa coisa que nós escolhemos. Nunca com os dois. Porém, quando nós escolhemos o Eterno em detrimento a todas as coisas, nós ficamos com tudo. O Eterno é misericordioso e nos dá tudo. A única coisa que ele pede é o nosso coração. Ele fala lá, né? Meu filho, de tudo, eu só te peço uma coisa: me dê o teu coração. Tudo que você tiver, eu só lhe peço o seu coração. Somente isso. Nada além disso. Então, vou trazer mais um texto aqui para vocês. Muito interessante. Eu vou pedir licença mais uma vez ao Moré Marcos Felipe, que está fazendo um maravilhoso estudo das parábolas de Yeshua. Eu vou citar uma parábola relacionando a esses textos aqui, que vocês vão entender rapidamente. Vou estar rapidinho aqui em português para vocês lerem mesmo. Rapidinho, né? Em Matitiarro, capítulo 21, verso 28. Veja se não encaixa como uma luva essa parábola de Yeshua. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero, não vou trabalhar hoje não. Mas depois, quando seu pai saiu literalmente, né, mudou de ideia e foi. E o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Então não coloquei o texto aqui, só um minutinho. Qual dos dois fez a vontade do pai? E então os perushim responderam: o primeiro, responderam eles. E Yeshua lhes disse: digo-lhes a verdade. Olha a fala do Messias. Assim como Yeshayahu, as palavras de Yeshayahu não foram boas aos ouvidos do povo de Yehudá em sua época. Olha a palavra que Yeshua vai dizer na cara dos perushim. Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Elohim. Que palavra dura, meu irmão. Aqueles homens que se diziam seus guardiões da Torá, se vestiam com roupas pomposas, praticavam dezenas de mandamentos que eles mesmos criaram. E Yeshua diz a ele: olha, os publicanos que vocês tanto odeiam, as prostitutas que vocês consideram que são as que estão no mais baixo nível espiritual, estão entrando no reino de Elohim e vocês estão ficando de fora. Por quê? Porque religiosidade. Pessoas que diziam ao Eterno: eu vou cumprir a tua palavra, mas por trás não cumpriam. Já as pessoas que ninguém dava nada por eles, diziam: olha, eu não cumpro essas coisas não,
mas em seu coração dizia: eu vou cumprir, eu vou fazer a vontade do Eterno. E o texto continua: porque Yohanan veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Yohanan trouxe uma mensagem simples. A sua mensagem consistia em arrependei-vos, independentemente da sua classe social. Se você era uma prostituta, um publicano ou um fariseu, ou um governante, quem quer que fosse um rei, todos deveriam se arrepender. As prostitutas e os publicanos criam. Os perushim não achavam que aquilo ali era digno da sua realeza. Não quiseram aceitar o testemunho. Então, para finalizar, vou trazer esse texto maravilhoso aqui de Yaakov. Yaakov vai dizer o seguinte: Aval Yomer Ish Hem Ata Yesh Emunah Viha Va'ani Yesh Li Ma'asim Ha'eni Et Meu Atha Bevlin Ma'aseiha Va'ani Mitor Ma'asai Areaha Et Emunati. Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho as ações concretas. Mostre-me a sua fé sem atos, e eu lhe mostrarei a minha fé por intermédio das minhas ações. Eu já trouxe esse texto aqui, em algumas haftarahs anteriores. E o que é que a gente tem de aprender com esses ensinamentos de Yaakov? Não adianta você vir com a sua boca e dizer eu tenho fé. Yaakov diz: eu te mostro a minha fé através das minhas obras. E ele continua dizendo: você crê que Elohim é um? Que vantagem há nisso? Ou seja, é uma pergunta até constrangedora para a gente hoje, né? Qual é a vantagem de crer que o Eterno é um? Yaakov, por acaso, está desmerecendo esse ensinamento que nós literalmente recitamos às vezes 2 vezes por dia, né? Não. Yaakov não está desmerecendo isso. Yaakov está trazendo uma reflexão. Esqueça da sua parte para com o Eterno, da sua parte para com o próximo. Demonstrações de emuná não são literalmente para você para com o Eterno. Aí é entre você e o Eterno. Tanto que Yeshua, quando ele diz: olha, quando você for fazer as suas demonstrações para o Eterno, fazer suas orações também, entra no teu quarto, fecha a porta para que ninguém veja. Se tu está em jejum, unge tua cabeça, ou seja, toma um banho, se lava e não demonstra para ninguém que você está em jejum. Ou seja, tudo que é concernente entre você e o Eterno não é para ninguém saber. O que é que Yaakov está dizendo aqui? Não adianta você explicar para todo mundo que o Eterno é um, que o Eterno é 1000, que o Eterno é isso, o Eterno é aquilo, que você guarda o Shabat, que você não come alimentos impuros, que você faz isso, faz aquilo. Mas quando chega na hora de fazer o bem ao seu próximo, você faz o mal. Porque Yaakov está dizendo: você crê que Elohim é um dos mandamentos que só condizem entre você e o Eterno. Você pode dizer a todo mundo que o Eterno é um, mas crê em vários deuses que não existem. Está na sua mente e no seu coração. Você pode dizer para todas as pessoas do mundo: o Eterno é um. Porém, o seu coração não diz isso. Isso é entre você e o Eterno. E Yaakov está citando esse mandamento para dizer, essa instrução, né? Você crê que o Eterno é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também. E esse pensamento os faz tremer de medo. Não faz diferença, irmão. Para o meu irmão que está aqui, Suenito, meu irmão Aleph, vocês estão aí no chat, para minha esposa que está ali embaixo, eu dizer que o Eterno é errado, o Eterno é um, e eu espancar minha esposa, eu gritar com meu irmão, eu roubar o meu outro irmão, eu falar mal das pessoas que estão aí no chat, não faz diferença. Que vantagem há para o seu próximo você conhecer que o Eterno é um?
Porém, as suas ações para com seu irmão podem sim acarretar problemas para vocês, para todos nós. Então, Iacov está falando justamente disso, que conhecer que o Eterno é um não trará para o seu próximo utilidade alguma, a não ser para você mesmo. E que os mandamentos que têm um peso enorme são aqueles que tratam com o seu próximo. Já os mandamentos interpessoais, que é justamente esses que eu estou citando, como Shabat, saber que o Eterno é um, alimentação, esses são entre você e o Eterno. As obras visíveis são aquelas que demonstramos para o nosso próximo. Então a religiosidade, irmãos, esse texto de Iacov aqui resume tudo. A religiosidade é aquela que você quer mostrar para o próximo aquilo que você não é. É você querer trazer para as pessoas ensinamentos muito elevados, porém o básico, feijão com arroz, você não faz. Ninguém quer saber que você guarda Shabat, não. As pessoas querem saber é se você, por exemplo, se eu estou com fome e você guarda o Shabat. Eu não quero saber se você guarda o Shabat, eu quero saber se você vai me dar alguma coisa para comer. Para você ser o reparador daquela injustiça. É isso que nós fomos chamados. Se você tem condições de ajudar, ajude. Yeshua repreendeu aquele homem rico. Por quê? Ele era religioso. Aquele jovem rico. Ele queria demonstrar para as pessoas que obedecia ao máximo de mandamentos possíveis. Porém, Yeshua, com poucas palavras, na sua sabedoria, bendito seja o Eterno por isso, ele ensina, não adianta querer demonstrar ao próximo, para as pessoas, o que você não é. Faça o feijão com arroz. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. É que a gente possa, como eu digo sempre, né, colocando meia-meia, pouco a pouco, em prática, os ensinamentos do Eterno. Desculpe minhas palavras duras às vezes, mas é com o coração mole, viu? É para que vocês possam aprender também com as coisas do Eterno. Os profetas traziam mensagens duras, porém eram essas mensagens que o Eterno queria dizer ao seu povo. Às vezes causar um choque, um despertar, né? Que a gente precisa sim. A gente precisa às vezes de um puxão de orelha. Então, o Eterno abençoe a todos vocês, viu? Até a próxima. Em mais um programa Examinando os Profetas. A nossa porção da Haftarah semanal. Então, muito obrigado a todos vocês.